Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão de Sociologia Provão AC, segundo ano, ensino médio, Colégio Santo Cecílio. Vocês sabem que aqui a vida acontece quando nós estamos juntos. Você vai ouvir som de carro, passou um agora, vai ouvir som de moto, som de menino gritando, Satanás, mas você presta atenção aqui. E, mais uma vez, parabenizar essa grande turma do segundo ano ABCD pela vitória nascice merecidamente. Beleza, galera? Então vamos lá. Agora presta atenção aqui num detalhe para você chupar uma manga bem docinha, dessa enxurrada aí que veio Assis, essa trabalheira toda que deu. Se liga na revisão, menino. Capítulo 19 do livro Mesclando Cultura e Ideologia, que lembra que eu falei que a gente tá trabalhando os 3 capítulos, na verdade, o 18, o 19 e o 20, mas o que está mais forte aqui para o provão é o 19. Aí você acompanha os meus slides, aqueles slidezinhos que tá aí no portal para você baixar, tá certo? Que trata sobre o terrorismo no Velho Mundo, Charlie Hebdo. Então, usando esse fato social para a gente entender essa onda toda de cultura, de ideologia, né? Essa onda toda de o mundo das imagens. Tem muita imagem, né, no slide, né? Exatamente, fica ligado, viu? Os assuntos são tudo correlacionados. Então, se liga na revisão, faz as anotaçõezinhas, só filé. Tá entendendo? Posso arrochar? Então, lembra que a gente começou falando dessa revistinha francesa, não é? Uma revistinha francesa, satírica de esquerda, fundada nos anos 70, de publicação anticlerical, que criticava a ordem burguesa, tá certo? E aí a gente aprendeu também com essa revistinha aqui uma coisa importante para você não chupar uma manguinha verde, tá certo? É o seguinte, galera, presta atenção aqui, presta atenção, ó. Esse jornalzinho, na verdade, esse semanáriozinho aí, tá certo? Satírico, né? Ácido, que veiculava crônicas, artigos ligados à economia, à política, né? E criticava a sociedade francesa, mas você viu que os alvos mais comuns dos caras eram as religiões. Eu mostrei pra você as críticas severas que eles fazem ao catolicismo, ao judaísmo e ao islamismo, né? Tá envolvido também partidos políticos, né? E outros temas que são muito controversos também. O jornal existe desde os anos 70, como eu falei, mas aí a sua sede foi invadida e foram assassinados. Quantos, hein? Quantos foram assassinados pelos irmãos Kouachi? 18 mortes, 12 vítimas da redação do jornal, 4 reféns que eles fizeram como vítimas lá na gráfica, vítimas e 2 suspeitos. Totalizou 18 mortes, meu irmão. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que está embutido, né, nesse recente atentado de janeiro de 2015, é o seguinte, que quando se falou sobre as questões religiosas, tem as disputas étnicas na Europa. É muito claro essas questões étnicas na Europa, porque elas se misturam às econômicas. Econômicas como, Jean? Como é que se mistura uma questão étnica e a questão econômica? Xenofobia, meu amigo, aversão a imigrante. Isso é muito comum na Europa. Não cai na besteira de pensar que europeu gosta de imigrante, não, rapaz. Tá certo? Então há uma aversão ao imigrante, dependendo do grupo étnico. E outro, o imigrante que cresce muito na Europa. Em virtude essa aversão, ela cresce muito em relação ao aumento do desemprego no próprio continente. Os próprios irmãos Kouachi, que não conseguiam emprego, né, por conta da sua condição étnica, e lá se converter àquele Islã radical fundamentalista da Al-Qaeda do Iêmen, irmão. Os caras o quê? Buba? No Charlie Hebdo, não foi não? Então, é uma misturada grande, meu irmão, que está envolvida dentro desse contexto. Então, eu quero que você fique bem ligado em relação a isso. Tá certo? E aí, claro, presta bem atenção nessas informações, porque eu quero que você entenda como é que se dá essa questão do respeito, né, de se matar em nome de Allah, em nome de Maomé, em nome de Cristo, como eu mostrei lá no início do slide, né? Aquele carinha que tava com a cara de arrependido, né? Que ele sozinho, aquele cristão fundamentalista, ele sozinho matou quantos, hein? Matou quantos?
76, meu amigo. 76. Um fundamentalista cristão de extrema direita, bonitinho. Tá certo? Presta atenção para você entender que o radicalismo ele pode estar em qualquer lado. É por isso que a gente sempre tem que ter o cuidado com aquela frasezinha do Jean-Paul Sartre. Porque o Jean-Paul Sartre, o que é que ele diz em relação a isso? Que a galera não tá nem aí. Jean-Paul Sartre diz o seguinte, que a liberdade de expressão ela precede de responsabilidade e respeito. Porque senão, meu amigo, se configura libertinagem, ofensa. A gente tem sim defender a liberdade de expressão, mas tem que ter responsabilidade. Porque você não sabe o limite do outro, que nós chamamos de alteridade, e nem a capacidade que o indivíduo tem de suportar situações adversas. Resiliência. Tá ligado? Deu pra entender? Então, eu quero que você entenda isso aí, porque a galera mata em nome de comunismo, a galera mata em nome de nazismo, a galera mata em nome de fascismo, e uma onda toda. Então tem que entender como é que isso funciona, essa tal da liberdade de expressão. E esse fato social ele é muito interessante, porque ele trata sobre a questão imagética, um mecanismo de propagação de informação, que é um semanário, no caso essa revistinha, esse jornalzinho, né? Não posso esquecer que também tem a televisão, meu amigo. A televisão, com o passar do tempo, tá certo? Os meios de própria... Até os próprios meios, gente, de comunicação de massa, eles tornaram-se o poder com mais força para influenciar os indivíduos. Tá certo? Olha, porque não tem como dissociar, gente. Tá certo? Não tem como dissociar a questão a questão da cultura e a ideologia, meu amigo. Aí tu imagina, joga isso tudo dentro da televisão. Eu lembro até que na década de 90 se rotulava muito isso, que no Brasil tinha 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e a televisão. Entende? Então, com o passar do tempo, os meios de comunicação e a televisão, em especial a televisão, tá certo? Porque ela tentava incutir nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamento. Então, se ocultava a realidade. Além de, como se costuma dizer, tão bem as pessoas costumam dizer, ela procura impor às pessoas um conjunto de valores como se fosse, assim, dogmático, positivo, aquela coisa dogmática bem positiva. Além disso, existe um caráter ideológico formal que a televisão desenvolve uma espécie de vício, cara, é viciante, tá certo? E aí, e como ela tem essa questão da comunicação de massa atingir muita gente, ai meu amigo, o que se passa ideologicamente é tido como uma verdade. A única verdade. É por isso que a televisão, a propaganda, ela se sobrepõe. Presta atenção, a propaganda, os comerciais, né? Aquele momento lá de faturar. A propaganda, gente, ela se sobrepõe à informação. Eu mostrei para você no slide, para você sobre esse fato social, esses argumentos todos. Como é que se utiliza dos próprios meios de comunicação, como é fácil ludibriar as pessoas, como é fácil fazer críticas jurídicas, a televisão fazendo o papel de juiz, sem nem ter sido investigado nada, entende? Revistas, jornais televisivos, tá certo? Dados ligados à inflação, a desemprego. Então, fazendo um controle de massa e colocando ela como um poder absoluto. Então, a imagem, ela tem esse poder espetacular de propagar informações. Entende? Você tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Você entendendo isso, você mata a pau. E claro, mesmo. E claro, eu não posso deixar de entender que, assim como a indústria... Lembra do Henry Ford? Lembra do Henry Ford? O Fordismo, agora falando Fordismo. Aí tu imagina, aquela propaganda que o próprio Henry Ford dizia, que a cada 10 famílias americanas,
Ele dizia que o sonho dele era colocar um carro em cada família americana. Ele quase conseguiu. A cada 10 famílias, 9 famílias já tinham um carro. Então, a propaganda, ela começa a ser veiculada em forma de série. Em série, como Fordismo. Tá dando para entender? Fordismo em série. Então, a industrialização, ela tá ligada ao quê? A questão econômica. E a questão econômica, quando se fala de vendagem, eu tenho que falar que é em relação ao mercado. Então, ela possibilita a condição, olha, é o berço, olha o berço, necessário para ela própria existir. Então, a cultura de massa é que está aí no tocante, porque o produto, tá certo? Ele passa a ser o produto que pode ser trocado por dinheiro, ele pode ser consumido. Então, se ele pode ser consumido, qualquer pessoa também pode ter essa mesma coisa. Você me entendeu? Eu fui agora bem filosófico, bem a la Valdemir. Em outras palavras, a cultura feita em série, industrialmente, para o grande número, passa a ser vista não como instrumento de crítica e nem de conhecimento, mas como um produto que se troca por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. Está falando justamente de uma cultura de massas. A indústria e a economia de mercado, ela possibilita as melhores condições para poder ela existir. Claro, é o sistema capitalista, meu amigo, que se permanece inalterado. Tá entendendo? Ela se permanece inalterado dessa forma. Ok? E aí, meu amigo, a propaganda é a alma do negócio. Tá certo? A propaganda acaba se tornando a alma do negócio. Tá certo? Porque é aquilo que eu acabei de falar. Voltaremos logo após os nossos comerciais, que é a hora de faturar. Lembra que toda programação diz assim: gente, 1 minuto para o comercial. Por quê? Porque a propaganda, ela se sobrepõe à informação. Tá dando para entender? Deu para entender aí? Legal? Ok? Então, meu filho, é só isso. Entenda bem o papel da televisão, a propagação da informação, através desse mundo de imagens que a gente tem que filtrar. Temos que filtrar esse mundo de informações que pode vir de várias formas, de jornais, de revistas, daquilo que nós escutamos, daquilo que nós assistimos enquanto filme, daquilo que nós ouvimos nos nossos fones, daquilo que a gente lê quando chega uma mensagem de e-mail, dos sites que existe aí, trilhões de sites aí nas redes. Então, a gente está mergulhado em tanta cultura quanto ideologia. A gente tem que entender tudo isso, analisar o papel da cultura e o papel da ideologia, tá certo? Esses aparelhos hegemônicos que se sobrepõem. Por que se sobrepõem? Por que aquele jornal se sobrepõe ao outro? Então esse tipo de compreensão é que a gente tem que entender e filtrar como informação. Tá certo? Tranquilo? No mais, chupa essa manga, eu quero um 10ão aí, viu? Um 10ão. No mais, chupa essa manga. Uhul!